Livro Vivendo pela Fé, capítulo 42. Uma lição da vida real. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:18 e 19. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. As promessas do dom do Evangelho não são questões de mera teoria, mas um fato. E para lhe mostrar a realidade do poder, Jesus Cristo veio à Terra e o demonstrou de tal maneira que você pode compreendê-lo. Na vida de Cristo, você encontrará cada verdade do Evangelho ilustrada. Vejamos como os textos acima funcionam na vida real. Uma mulher estava a sangrar e a sua vida estava se desvanecendo lenta e continuamente por muitos anos. Ela havia gastado toda a sua renda na vã tentativa de recuperar a sua saúde. Ela havia gastado toda a sua renda na vã tentativa de recuperar sua saúde e apenas aumentou o seu sofrimento nas experiências com os variados médicos que havia buscado. Então, ouviu falar do grande médico e foi até ele. Ela era tímida e a multidão de pessoas pressionava Jesus tão fortemente que mal conseguia se aproximar dele. Mas ela disse consigo mesma: se eu puder apenas tocar em suas vestes, ficarei sã. Sua fé foi recompensada, pois ao tocar a orla das vestes de Jesus, foi total e imediatamente curada. Mesmo sendo cercado e empurrado pelo povo, Jesus imediatamente detectou aquele leve toque. Esse toque era diferente de todos os outros, pois era o toque da fé e extraiu o poder da pessoa de Jesus. Quando os discípulos se admiraram que no meio de tamanha multidão ele perguntara: quem é que me tocou? Ele respondeu: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas 8:45 e 46. Essa virtude era o poder da sua vida, pois supriu as necessidades da mulher e o que ela queria era vida. Aqui você tem algo que a sua mente pode compreender e seus sentidos podem apreciar. Algo real aconteceu. Algo substancial saiu de Jesus para a mulher. Isso não era fantasia, não era uma figura de linguagem, mas um facto real, o de que a mulher foi curada. Ela recebeu a vida que antes lhe faltava e essa vida veio de Jesus. Você nunca pode entender o que é vida, apenas seu autor pode entendê-la, mas você sabe que necessita dela, exatamente da vida justa de Cristo. Agora você verá como obtê-la. As palavras de Jesus àquela pobre mulher mostram que ela foi curada da mesma maneira e pelos mesmos meios pelos quais você é justificado e tem paz com Deus. Ele disse a ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8:48. Se aplicares as palavras do apóstolo Paulo à experiência particular dessa mulher, poderás ler: portanto, sendo curado no corpo pela fé, ela teve paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Talvez isso lhe possibilite entender mais plenamente a realidade da justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Nada é dito sobre o perdão dos pecados neste caso, mas você pode ter certeza, a partir de outros casos em que se manifestou uma fé semelhante a como a pobre mulher teve, que houve a cura da alma, bem como do corpo. Mas você não precisa duvidar se este caso é realmente paralelo a Romanos 5:1 e a ilustração da verdade aqui mencionada, pois você encontra as mesmas palavras usadas com referência direta aos pecados. No capítulo anterior, Lucas 7, menciona-se a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus depois de suas lágrimas de arrependimento os terem lavado. Jesus não a repeliu, mas disse a ela: teus pecados estão perdoados. E depois ele diz palavras quase idênticas às que disse à mulher do fluxo de sangue citada há pouco. À mulher que estava sã de corpo, mas moralmente enferma pelo pecado, Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7,50. Compare com Lucas 8,48. Isto prova, além de qualquer possibilidade de dúvida, que o que aconteceu na cura da mulher do fluxo de sangue é o mesmo que acontece no perdão dos pecados. O método é o mesmo e os resultados são os mesmos. Portanto, como você sabe que algo real foi feito pela mulher doente, então pode ter certeza de que algo real é feito por você como um pecador arrependido. Assim como algo real, embora invisível, passou de Jesus para a mulher enferma, tornando-a perfeitamente forte e saudável, de igual modo, você deve saber que algo real vem de Cristo para a sua pessoa como um pecador arrependido, tornando-o completo e livre de pecado. Esse algo não é nada menos do que a vida de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. O sangue é a vida e, portanto, é a vida de Jesus Cristo que o purifica do pecado. Em continuação, a declaração de Romanos 5:1, no qual afirma que, sendo, pois, justificados pela fé, você tem paz com Deus, por meio do seu Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:10. Romanos 5:10 diz que se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muitos pensam que o perdão dos pecados pela justiça imputada de Cristo é algo que existe apenas na mente de Deus. É claro que eles reconhecem a sua realidade, mas ao mesmo tempo não a percebem. Sempre há algo irreal a esse respeito em suas mentes. O problema é que eles falham em compreender e tornar real a viva conexão entre Cristo e eles. Há entre o verdadeiro discípulo e Cristo uma conexão tão real quanto aquela entre o ramo da videira e o tronco da videira mãe. O perdão dos pecados é muitas vezes ilustrado pelo pagamento de uma dívida de um homem pobre por um amigo rico. Se um homem rico paga a dívida de um homem pobre e o banqueiro acredita ao pobre o valor total, então o registro nos livros mostra que a dívida foi cancelada. É claro que o pobre é beneficiado, mas ele, na verdade, não recebe nada que o manterá no futuro. Porém, não é isso que acontece quando Deus, por amor de Cristo, perdoa os teus pecados. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados. Gálatas 1:4. A sua vida é dada para ser revelada em sua carne mortal. E assim nós que vivemos
Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:11. Assim como a seiva flui da videira para os ramos mais distantes, e assim como a vida de Cristo flui para a pobre e doente mulher, para torná-la perfeitamente sã, assim a imaculada, infinita e inesgotável vida de Cristo flui para dentro de você, quando põe nele a sua fé, para purificá-lo do pecado e para fazê-lo andar em novidade de vida. A vida de Cristo na terra foi de obediência aos mandamentos de Deus. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João 15:10. A lei de Deus estava em seu coração. Salmos 40:8. De forma que sua própria vida era a plenitude da lei. Ele cumpriu a justiça da lei. Mateus 5:17. Ou seja, a plenitude e a perfeição da lei foram reveladas em sua vida, e é através desta vida que você é salvo. Você não é considerado justo porque Jesus de Nazaré foi justo há 2000 anos, mas porque Ele vive sempre, o mesmo ontem, hoje e eternamente, para salvá-lo através do poder da sua vida infinita, quando você se achega a Ele. Jesus cumpriu a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. A versão revisada diz: para que a ordenança da lei se cumpra em nós, e apresenta requerimento na margem como alternativa. A ideia é que Cristo guardou a lei a fim de que todas as suas exigências sejam cumpridas em você. Não por você, mas em você, pois você não tem poder para fazer nem mesmo o que sabe ser certo. Mas Cristo, habitando em você, faz o que é certo pelo seu próprio poder, através de todos os seus membros, quando você os entrega a Ele. Ele faz isso por todos os que nele confiam. E assim é que, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Você pode notar duas coisas. Primeiro, a cura milagrosa da pobre mulher mostra como você se torna um participante da vida de Cristo. Segundo, você descobre o que acontecerá ao tornar-se um participante da vida de Cristo. Você aprende lendo os 10 mandamentos e estudando a vida de Cristo. Tudo o que estava em sua vida quando Ele esteve na terra está nela agora. E isso é o que Ele lhe concede. E o que não estava na vida dele não pode ser transmitido a você. Tudo o que não está em sua vida é pecado. E Cristo não é ministro do pecado. Amém.